Só vamos relembrar, porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar essa tarde os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre o desmatamento da Amazônia. E a Natália vinha falando justamente sobre essa declaração do presidente. Natália, por favor, continue. Boa tarde para você. Oi, agora sim, Beth, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Bolsonaro disse que está preocupado com esses números que foram divulgados na última quinta-feira pelo INPE, números que mostram o aumento do desmatamento da Amazônia no período de um ano. E aí, no dia seguinte dessa divulgação, na sexta-feira, o presidente falou sobre isso com jornalistas estrangeiros no Palácio da Alvorada, criticou e acusou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de estar mentindo sobre esses dados. Nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que tinha convicção de que os dados não eram verdadeiros e que ia chamar o presidente do Instituto para conversar sobre isso. E aí, hoje, na chegada de um restaurante, depois de participar de um evento religioso aqui em Brasília, o presidente voltou a falar sobre esses dados. Só lembrando, o que o INPE divulgou na última quinta-feira? Um aumento de 88% do desmatamento da Amazônia no mês de junho, comparado com o mesmo período do ano passado, de 2018. Então, hoje, o presidente voltou a falar sobre isso, mudou um pouco o tom em relação à mentira que ele estava acusando o Instituto de mentir sobre esses dados, mas continuou criticando o seguinte, falando que o desmatamento tem que ser combatido e não fazer campanha contra o Brasil, no sentido da divulgação desses dados. Para o presidente Jair Bolsonaro, divulgar dados alarmantes, prejudica o país e então ele fez essa crítica à divulgação. Vamos ver o que falou exatamente o presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto. Ele tem mandato, eu não vou falar com ele, quem vai falar com ele vai ser o Marcos Pontes, e talvez também ali o Ricardo Salles. O que nós não queremos é uma propaganda negativa do Brasil, a gente não quer fugir da verdade. Mas aqueles dados pareceram muito com o do ano passado e deu um salto, né? Então eu fiquei preocupado com aqueles números, obviamente, mas também fiquei achando que eles poderiam não estar condizentes com a verdade. Então, ele vai conversar com um desses dois ministros ou com os dois durante a semana e toca o barco. No mínimo, se o dado fosse alarmante, ele deveria, né, por questão de responsabilidade, respeito, patriotismo, procurar o chefe imediato, caso o ministro. Olha, ministro, tem os dados aqui, a gente vai divulgar, porque não devemos divulgar. O senhor se prepare, vai ter alguma crítica, assim que tem que ser feito. E não de forma rasa, como ele faz, simplesmente coloca o Brasil numa situação complicada. Ontem, em entrevista ao Jornal Nacional, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Magnus Osório Galvão, rebateu as críticas do presidente Jair Bolsonaro e disse também que não vai deixar o cargo. Vamos ver. Bom, minha primeira reação sobre essa entrevista coletiva do presidente Bolsonaro foi de uma surpresa enorme, grande indignação. Ele tem tido realmente comportamento que não respeitam a dignidade e a liturgia da presidência. Então, principalmente quando ele tem essas entrevistas com a imprensa, ou mesmo em outras manifestações, ele tem um comportamento como se estivesse falando em botequim. E eu quero estressar isso, uma conversa de botequim. Certo? E isso me assustou muito, a maneira como ele fez. Ele fez acusações indevidas a pessoas que do mais alto nível da ciência brasileira, não estou dizendo só eu, mas muitas outras pessoas, até no final da entrevista eu mencionei, que ele diz que nenhum dos ministros de ciência e tecnologia anteriores ao seu governo fazia uma diferenciação entre gravidez e lei da gravidade. Isso é uma piada de um garoto de 14 anos, que não cabe a um presidente da República fazer. Esses dados sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram já na meados da década de 70 e a partir de 1988, nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente.